Eu quero trazer aqui agora, falar do caso Bruno Henrique. E, assim, tá? Eu vou trazer uma ordem cronológica aqui, rápida, tendo uma matéria do jornal o Globo como referência, e vou dar minha opinião sobre isso rapidamente, tá? Sobre essa situação do Bruno Henrique. Álvaro aqui, obrigado, Álvaro, tamo junto, cara. Tudo nosso, hein? Bom, mensagem de Bruno Henrique, alertas por cartão amarelo e ação da Polícia Federal, a cronologia da investigação sobre o atacante do Flamengo. Contextualizando rapidamente, acho que todo torcedor do Flamengo aí está acompanhando, de que lá em 2023, né, o Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Grêmio para beneficiar uma aposta feita por seus familiares, incluindo o seu irmão, né? E isso foi descoberto em 2024, na época foi apontado ali já em 2023 algo suspeito, né, de que ele tomasse o cartão amarelo. O STJD tinha até feito uma investigação, mas resolveu arquivar o caso. E a Polícia Federal começou desde o ano passado a investigar o Bruno Henrique, né? Aí, no dia, inclusive, da reunião, né, anteontem, a gente teve que a Polícia Federal resolveu indiciar, tá? Resolveu indiciar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ainda não é um réu, né? O pedido de indiciamento da Polícia Federal ainda tem que ser aceito pelo Ministério Público, tá? Para aí você correr um processo e o Bruno Henrique responder. Mas, e diante desse pedido de indiciamento, eles apresentaram diversas mensagens em que o Bruno Henrique está em conversas com o irmão dele, o que confirmaria essa articulação, né? E como eles combinaram para que o Bruno Henrique tomasse esse cartão e beneficiasse apostas que seu irmão e outros familiares fizeram ali nesse jogo em 2023. Bom, só aqui rapidinho, o Álvaro falando aqui, a dificuldade de conselheiros em aplicar sanções é ter em vista futuros alinhamentos e distribuição de cargos. Não, cara, o negócio é que é o seguinte, para mim, isso é muito claro, tá? Para mim, você só aplica sanções em adversários políticos, tá? Ou em pessoas que não têm a relevância, por exemplo, do Landim. Então, eu, por exemplo, não tenho essa relevância. Então, Túlio, largo aço. Né? Túlio não é presidente, né? O Túlio, eu não gosto do trabalho que o Túlio faz. Túlio me critica, Túlio critica o Landim. Porra, tem que votar a favor para poder punir esse cara. Basicamente é isso. E independente do lado, tá? Independente do lado. Porque a gente teve, e aí eu posso explicar numa outra oportunidade, uma perseguição ao Kleber Leite, né? Em vários sentidos ali dentro do clube nos últimos anos, que não fazia sentido, tá? Que era, para mim, era o seguinte: na época em que o Kleber Leite teria, de alguma forma, causado prejuízo para o Flamengo, era para você ter tratado ali, usado o estatuto lá. Como eu querer, daqui a 10 anos, porra, agora eu tô no poder, Túlio, presidente do Flamengo, agora eu quero que o Landim pague pelo que ele fez lá em 2024. Aí eu volto com esse, mais ou menos isso, né? Não era uma questão para proteger o clube, era para poder punir a determinada pessoa, era algo muito mais pessoal e político do que de governança, tendo ali objetivos e intenções de proteger o clube. Tá? Então, seguindo aqui com a questão do Bruno Henrique, o Jornal o Globo ele fez aqui, ó, veja a cronologia e as provas do inquérito, tá? Então ele está aqui, ó, mensagens, agosto a outubro de 23, a Polícia Federal cita uma série de provas que envolvem o jogador, incluindo diálogos via WhatsApp com seu irmão e seu irmão sobre recebimento de cartão. No dia 29 de agosto de 23, por exemplo, 64 dias antes da partida entre Flamengo e Santos, Vander, no caso o irmão do Bruno Henrique, Vander enviou mensagens a Bruno pedindo para ser avisado quando o pessoal mandar tomar um cartão amarelo. O pessoal mandar seria, no caso, né, a comissão técnica do Flamengo ali dentro do planejamento. Cara, toma o cartão nesse jogo, o próximo jogo não é tão importante, você pode ficar suspenso e você volta zerado depois. Tomar cartão amarelo. Contra o Santos, respondeu o jogador, que no caso o Bruno Henrique. Já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso, escreveu o irmão. As trocas de mensagens indicam que Bruno Henrique teria passado a Wanda informações antecipadas no que tange ao recebimento de um cartão amarelo pelo atleta na partida disputada entre Flamengo e Santos no dia 1 de novembro de 23, informou a Polícia Federal. E aqui os prints, né, que, assim, os prints que são muito claros, né,
não tem muito para onde correr com relação a isso aqui, né? Né? E aí segue aqui a ordem cronológica aqui da matéria. Peraí. Vamos lá. No dia 7 de outubro, né, em nova troca de mensagens entre o irmão e o jogador, estiveram a primeira lá em agosto de 23, o jogador indica a possibilidade de esquema de apostas no outro ramo, pontuou a Polícia Federal. Né? No diálogo, ele pede uma chave Pix de Vander e diz que é para um negócio de aposta. Interessado, segundo a Polícia Federal, no suposto esquema de apostas informado por Bruno, Vander questiona: uai, dá essa ideia aí que eu vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. Bruno retruca: esse aqui pesado não dá para você não. No que Vander responde: se eu ganhar R$1.000, tá bom, se for coisa certa. Bruno informa que para entrar no esquema da aposta, teria de ter 10 mil, ou 10k, ou seja, 10 mil toda semana, conforme trecho. Tem que ter 10k todo final de semana, escreveu a Polícia Federal. Aí eles mostram aqui, né, a troca de mensagem. Aí vem as apostas, 31 de outubro de 23. Em 31 de outubro de 23, véspera da partida, familiares de Bruno Henrique fazem uma movimentação atípica de apostas no cartão amarelo do jogador. Os valores, o fato de haver uma concentração de apostas em Belo Horizonte, cidade natal de Bruno Henrique, a criação de novas contas e os parâmetros pouco usuais das apostas daqueles que já tinham o hábito de usar as bets despertaram suspeitos. Parece que eles têm uma espécie de um aplicativo, alguma coisa assim que fica verificando que faz esse controle, tá? Então, quando eles verificaram ali, inclusive acho que até o apontamento era de, sei lá, 90%, 95% acima do que era esperado, por exemplo, do Bruno Henrique tomar cartão amarelo naquela partida. Aí vem a partida em 1º de novembro, né? No dia 1º de novembro de 2023, Bruno Henrique tomou um cartão amarelo já nos acréscimos do segundo tempo por, segundo a súmula, golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Logo na sequência, Bruno Henrique recebeu o cartão vermelho direto por ofender o árbitro, dizendo: você é um merda. Aí aqui está a súmula, né, do jogo, né, com os motivos ali que o árbitro apontou para a expulsão. Aí vem o alerta das bets, 2 de novembro de 23. Aí é isso aqui que eles fazem, né? Que é um evento, como se fosse um evento atípico, né? Então aqui, ó, no dia seguinte ao jogo, 3 empresas de apostas esportivas relataram um volume atípico de apostas no cartão amarelo de Bruno Henrique, o que gerou a emissão de avisos formais, que é esse aviso que está aqui em cima, tá? Em um dos sites, 98% das apostas que tratavam de um cartão amarelo em jogadores daquela partida foram direcionados a Bruno Henrique, o que é incomum. Houve também uma concentração de apostas feitas por contas recém-criadas, além de clientes que já tinham o hábito fazendo apostas fora dos seus parâmetros normais. Então, tipo assim, eu tenho um perfil, um jeito de apostar, e então eles têm tudo isso, né, meticulosamente controlado dentro do seu perfil, aposta de um jeito, então essas contas que não tinham costume de fazer aquele tipo de aposta ali, passaram também a fazer especificamente nessa partida. Né? Outro fato que despertou suspeita foi a concentração de apostas feitas a partir de Belo Horizonte, cidade de natal de Bruno Henrique. Aí vem CBF avisada em julho de 24. Aí aqui a gente já vai para julho de 24. A gente pula de 2 de novembro de 23 para julho do ano seguinte. A partir daí, a IBA, International Betting Integrated Association, organização internacional dedicada à integridade esportiva, encaminhou o alerta para a Conmebol relatando as suspeitas. A entidade sul-americana, por sua vez, encaminhou o aviso à CBF, que só foi notificada oficialmente em julho de 24. Tá? O que eu entendo aqui, pelo menos do texto, de que no dia seguinte, no dia 2 de novembro, houve esses avisos, né, disparados aqui de maneira formal. Aqui essa organização, né, que faz esse controle, essa regulação, faz o comunicado à Conmebol, e a Conmebol encaminhou à CBF somente, né, que foi notificado somente em julho de 24. Quanta demora, né? Autoridades notificadas, agosto de 2024. Com os dados em mãos, a CBF considerou que era necessário ter mais informações e comunicou a autoridades como a Polícia Federal, o Ministério Público do Rio e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? MP do Distrito Federal e Territórios. Bruno Henrique indiciado e posição do Flamengo, isso em abril de 25.
Em nota publicada na noite desta terça-feira, o Flamengo afirmou... Lembrando, tá, gente, que teve, no meio disso tudo aqui, não está aqui, mas no meio disso tudo, houve busca e apreensão, tá? Então, teve busca e apreensão na casa do Bruno Henrique, no CT do Flamengo, foi quando eles recolheram celulares e aquela coisa toda, tá? Já vou ler vocês também no chat, tá? Autoridades notificadas, agosto de 2024. Com os dados em mãos, a CBF considerou que era necessário ter mais... Ah, tá, já botei aqui, tá? Então, depois disso aqui, que a CBF comunica às autoridades, tem, como eu disse, tem essa busca e apreensão, tudo que a gente acompanhou, inclusive no final do ano passado, né? Aí, agora, em abril de 25, Bruno Henrique é indiciado. Em nota publicada na noite desta terça-feira, o Flamengo afirmou que não foi comunicado oficialmente pelas autoridades e defendeu o devido processo legal. Veja a nota completa, né? Então tem aqui, o Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vem sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play financeiro, de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. E aqui, gente, assim, ó, começando a falar aqui do posicionamento do clube, o Flamengo, eu vi muita gente defendendo, e eu até concordo, tá? O Flamengo tem que afastar, o Flamengo tem que tomar medidas, mas assim, o Flamengo tem questões jurídicas, tá? O Flamengo tem um contrato, o Flamengo precisa que não pode sair, tem aqui, vamos fazer... Você tem que ter um olhar jurídico em cima da coisa. Então, assim, eu não sou jurista, né? Não sou do meio, então não sei quais implicações, num primeiro momento, o Flamengo poderia ter caso resolvesse punir, por exemplo, vai botar o Bruno Henrique para treinar em separado, vai afastar o Bruno Henrique de qualquer atividade, até que se investigue. Eu não sei se isso poderia ter algum problema jurídico futuro do Bruno Henrique, por exemplo, daqui a algum tempo entrar com uma ação trabalhista contra o clube, por exemplo, né? Então, acho que o Flamengo, nessa nota, ele foi prudente. Qual a minha opinião sobre esse caso do Bruno Henrique? Tá? Assim, respeitando, tá, que tudo isso, né, o ônus da prova é de quem acusa. Tudo isso aí vai ter que ser comprovado, né, por mais que se tenha mensagens, mas eu acho que, diante das mensagens que a gente viu, eu acho que está muito claro que houve, né, pelo menos vamos dizer assim, uma combinação, né? Se eu sou a defesa do Bruno Henrique, tanto no âmbito esportivo, porque ontem saiu notícia de que o STJD pode vir a pedir uma suspensão liminar, né, antecipada do Bruno Henrique até o julgamento, o que eu acho injusto, e vou explicar por quê. Mas eu acho que a defesa do Bruno Henrique teria que ser no seguinte ponto: reconhecer, isso está muito claro, de que ele combinou alguma coisa com o irmão dele, né? E a defesa ser, cara, por uma pena branda, tanto na esfera esportiva como na esfera criminal. Vocês vão lembrar aqui do caso Aleph Manga, que, inclusive, se eu sou da defesa do Bruno Henrique, usaria esse caso como vamos dizer assim, um guia, ou uma jurisprudência, não sei qual seria o melhor termo, para poder montar a defesa. Em que sentido? O caso do Aleph Manga é muito pior do que o do Bruno Henrique, tá? Do Aleph Manga, inclusive, o nome, né, quando eles deram o nome da ação, era Máfia das Apostas, e ali tinha formação de quadrilha, tinha aliciamento a outros atletas, tinha uma série de ações muito piores, do que as feitas pelo Bruno Henrique, tá? Mas muito pior. E aí, pelo menos na esfera criminal, eu não vi qualquer sanção ao Aleph Manga, tá? Pesquisei ontem, não, você não acha. Que você acha que o Ministério Público de Goiás apresentou denúncia e tal, depois não tem. Ele foi jogar fora, aí teve a pena do STJD, que não deu pena liminar ao Aleph Manga, não deu pena liminar. E aí eu tô falando, teve outros atletas, tá? Eu tô falando do Aleph Manga, que era o mais midiático ali. Não deu pena liminar. E quando foi dar a pena do Aleph Manga, deu de 360 dias. 360 dias. Aí depois essa pena chegou a ser revertida em sei lá, pagamento de multa. Depois essa decisão ela foi revista. Aí ele teve que voltar a cumprir a pena de novo. Mas ele pegou 360 dias, né? Aí aqui eu tô falando do lance de dosimetria, tá, gente? Ele pegou 360 dias e não teve
punição liminar no caso. Isso eu estou falando de consequência esportiva. O que eu penso que a defesa do Bruno Henrique tem que fazer dentro do STJD, tá? Cara, é defender de que o que o Bruno Henrique fez foi um ato um ato ameno. Tipo, ele combinou ali com o irmão, ali não tem uma formação de quadrilha, não tem nada. Botar para que o Bruno Henrique se comprometa, por exemplo, e deveria fazer isso, né? A fazer uma retratação pública, a participar de programas de conscientização em apostas esportivas, não só com relação a você não combinar resultados, né? Mas também de você jogar de maneira responsável, né? E, cara, pedir sempre as penas menores. Porque eu vi muita gente falando, tem que banir o Bruno Henrique e tal. O próprio Luiz Henrique, que era do Botafogo, também se envolveu em alguns casos, não à toa, né? Correu do Brasil e não teve qualquer sanção, tá? Então, assim, para mim, na minha opinião, o Bruno Henrique não vai pegar nada criminal, o Bruno Henrique não vai ser preso. O máximo, né? Projetando aqui dentro do que foi feito com a Aleph Manga e os outros. Só que chegou a ser preso, tá, gente? Nesse caso da máfia das apostas, aí foi peixe pequeno, tá? Também tá tudo solto também. Pegando esse caso de, cara, assim, vai ter lá uma aplicação de multa, alguma coisa assim. Se tanto na esfera esportiva, tá? O Bruno Henrique tem que pegar, meu amigo, sei lá, vai pegar 2 meses, vai perder, sei lá, 12 jogos, 13 jogos. Essa pena e acabou. Participação em programas de conscientização contra combinação de resultado, não sei o quê, programa de conscientização de jogo, e acabou. Tá? Porque, porra, a gente tem um caso de muita maior periculosidade até, porque você tinha uma organização criminosa agindo e tendo um atleta de futebol aliciando outros para fazer combinações em apostas esportivas. Okay? Então, assim, se qualquer caso, na minha opinião, qualquer pena, principalmente do STJD, não tendo como referência o caso do Aleph Manga e da máfia das apostas, é porque o Bruno Henrique é do Flamengo. Não tem outra. Agora, Bruno Henrique foi burro de se envolver nisso aí. Prejudica também a imagem do Flamengo, inclusive, a depender do resultado final disso, o Flamengo tem que aplicar dentro do contrato, tá, as medidas de sanções ao Bruno Henrique, porque ele merece. Agora, o que ele não merece é que a justiça não seja justa para ele. Se a justiça ela fecha os olhos para o caso do Luiz Henrique e aplica penas brandas, na minha opinião, para atletas envolvidos numa máfia, por que o Bruno Henrique, num ato isolado ali com familiares, ridículo, infantil, errado, tá? Criminoso também, de certa forma, mas por que o Bruno Henrique tem que pagar mais do que os outros? O Bruno Henrique é um ser humano diferenciado, inferior aos outros atletas, a essas pessoas que criminalmente não responderam por nada? Então, assim, a minha grande questão aqui é essa. Então, eu acho que o Bruno Henrique, já na defesa, deveria partir dessa premissa de reconhecer que errou e buscar, dentro desses casos que a gente já tem no Brasil, penas mínimas, né, para o que ele fez, na opinião do Túlio Rodrigues. Cada um pode ter uma opinião, como eu disse, o ônus da prova de quem acusa, provavelmente vai ter um julgamento, né, na esfera criminal, não sei se o Ministério Público, pelo menos o de Goiás, não levou isso a julgamento, né, mas o STJD deve levar, e acho que ali o Bruno Henrique vai fazer a sua defesa, todo mundo tem esse direito, né, a sua ampla defesa, e o Bruno Henrique, acho que reconhecendo ali, né, pedindo a pena mínima, talvez ele tenha mais chance para que, né, ele não seja esse bode expiatório, testa de ferro, né, de outros casos, né, com relação a outros casos. Vai tomar uma pena porque é o Bruno Henrique do Flamengo. Logicamente que também aqui acho que tem que ficar claro, tá? Tem que ficar claro que o Bruno Henrique, qualquer jogador do Flamengo, por ter mais mídia, por ser um clube de maior torcida,
ele tem muito mais responsabilidade social, tá? E obrigação de dar o exemplo de que atletas de outros clubes, de Goiás, por exemplo, o Curitiba, Elf Manga, por exemplo, que era do Curitiba na época. Então ele tem que ser exemplo, né, para as crianças, para os jovens, para a sociedade. A responsabilidade dele ser esse exemplo é muito maior do que atletas que estão em outros, principalmente clubes demagogos, né? Que adoram dizer que é uma coisa, revisionar a história, aí diz que faz uma coisa na prática, vai lá e faz outra, com casos como racismo, né? Tem aí vários exemplos, tá? O Haroldo Oliveira falou aqui, ó, o problema é que o que acontece hoje pode respingar lá no futuro próximo, por isso deveria ser analisado de forma mais técnica que política, enfim. Você deve estar falando do que a gente estava falando da questão lá do orçamento, né? Eu concordo com você, né? Eu acho que, assim, voltando rapidamente a esse assunto lá, o Haroldo, para mim, o Heraldo, para mim é o seguinte, estou falando do Haroldo aqui, mas é Heraldo Oliveira. A grande questão, eu até conversei isso com algumas pessoas lá, partindo da premissa de que o Landim, uma pessoa muito bem intencionada, ele queria reforçar o elenco do Flamengo e tal, e tal, e tal, mas um dia pode chegar lá na frente uma pessoa que não tenha tantas boas intenções, que o fato dela ter atingido resultados negativos e não cumprido o orçamento pode estar ligada a outros fatores, e a fatores não republicanos. E aí, se isso for constatado, ele pode usar isso aí, o Landim como exemplo. Olha aqui, no caso do Landim, inclusive, olha aqui, ó, o Dunst defendeu que tinha que mudar esse artigo aí, sabe? Que tinha que afrouxar a lei de responsabilidade do Flamengo, do orçamento. Heraldo Oliveira, infelizmente tem um complicador de termos o patrocinador master do segmento de aposta. E aí aumenta mais a responsabilidade, né? Até do clube. Até do clube, né? Flacerato, mas na mensagem fala do grupo de 10K. A questão do grupo de 10K, e eu refleti sobre isso, tá? Que ele fala que tinha um esquema muito maior, de que não daria para o irmão dele, porque tinha que ter 10 mil por semana. Se a Polícia Federal tivesse encontrado, a não ser que isso esteja dentro do relatório, não foi noticiado porque talvez chamasse mais atenção essa combinação dele direta com o irmão para esse jogo específico contra o Santos, mas disso ser apresentado lá na frente, de que talvez não tenha encontrado nada sobre esse esquema que, em tese, seria maior, né? Acredito eu, Flacerato, acredito eu, tá? Acredito eu. Então, isso aí teria que ser melhor explicado pela polícia. Pelo que foi divulgado, isso aí parece que não teve grandes desdobramentos na investigação. Mas, assim, supondo que o Ministério Público aceite, tenha julgamento, isso possa, né, ter maior esclarecimento no julgamento. A mesma coisa no STJD. Eles já tinham solicitado à Polícia Federal os documentos, né, o que eles tinham achado. Pode ser que o STJD aponte e nos traga maiores detalhes sobre esse caso específico. Mas falando da combinação do jogo entre Flamengo e Santos, dele levar o cartão, eu seguiria do que eu falei, tá? Assumiria a minha defesa partiria em cima disso, tá? Assumiria que de fato combinei, levaria em consideração como exemplo os outros casos e é isso. Buscaria pegar penas mínimas, tanto na esfera criminal como na esfera esportiva, tá? Eu acho que diante do que a gente leu ali nas mensagens, infelizmente, cara, assim, é difícil o Bruno Henrique ser totalmente inocente nesse caso, tá? O que é triste para mim por ter um cara como ídolo, um cara como exemplo, como atleta, profissional, responsável, nunca teve um ato de indisciplina, a gente nunca viu, o Bruno Henrique na balada, Bruno Henrique faltou um treino, Bruno Henrique nunca teve nada disso, é um cara que sempre foi não só um exemplo como atleta, por tudo que ele sempre entregou pra gente, mas também um exemplo como pessoa, como cidadão, né? E pela condição pública que ele alcançou, né, e olhado como exemplo para a sociedade, a gente não tem o que falar do Bruno Henrique. Mas nisso aí, cara, assim, eu tenho o Bruno Henrique como um dos grandes ídolos, um dos grandes jogadores que eu já vi jogar no Flamengo. Mas, assim, é difícil crer, né, como eu disse, vamos esperar a defesa também, que ele seja totalmente inocente nesse caso.